Repetindo novamente, está no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Marcos, quando Cristo faz, ainda antes da sua prisão, a sua última oração. Glória a Deus. Antes dele ser preso, após ele participar da ceia com os discípulos, após ele orar no capítulo 17 de João, aquela oração maravilhosa, orou por si, orou pelos discípulos que estavam e orou por todos os discípulos que haveriam de crer na sua palavra. Glória a Deus. Mas ele entra, João faz todos os evangelistas narram esse fato do Cristo no Getsemane. Louvado seja Deus. Mas tem um evangelista que vai narrar apenas com um versículo que está no capítulo 18 de João. Louvado seja Deus, que é o primeiro. Louvado seja Deus. Os irmãos podem até ler na leitura que o nosso irmão Fred coloca sempre. É o seguinte: tendo Jesus dito isso, ou seja, tendo ele terminado as orientações aos discípulos na ceia, transmitido as palavras de Deus, e agora ele com o seu discípulo, ele está indo além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Aquela noite ele está indo para passar uma vigília, né? Até me lembrei lá em casa, né? De vez em quando eu tenho que fazer uma vigília lá, porque obrigatoriamente tem um clube lá que abriram lá uma música a noite toda, só de cunho assim, de imoralidade, aquelas músicas pesadas. Eu disse, meu Deus do céu, o capeta está se manifestando ali, viu? Aí teve uma vez que eu orei na madrugada, que eu não conseguia dormir. De repente eles me botaram um hino lá, que o verdadeiro vilão sou eu. Tem uma música que fala sobre isso, uma música evangélica, né? Eles, olha aí, rapaz, os incrédulos reconhecendo que o vilão é eles mesmos, né? O pecado que habita em cada um, né? Mas tem até uma certa, na verdade foi uma noite de vigília que Jesus passou, né? Quando ele no outro dia, na madrugada do outro dia, ele iria enfrentar aquele momento da crucificação. E ali na ceia ele cantou o hino, né? Certamente foi um hino, um salmo. E ele prosseguiu, ele anunciou, até fiz aqui uma leitura aqui na doutrina, né, irmão Johnny? Quando Cristo estava ali reclinado à mesa ao lado de João, e ele muito perto de Cristo, e Jesus anuncia quem era o traidor, e o Pedro de frente pergunta, quem é o traidor? E João fala aos ouvidos do mestre, quem haveria de trair? E Jesus dá a pista, mas os apóstolos não entendem. Então Judas já tinha saído. Então Jesus está agora com os seus discípulos. E interessante, na última doutrina nós abordamos que esses três discípulos, Odair, que é os filhos de Zebedeu e o apóstolo Pedro, eles foram três pessoas mais chegados a Cristo, era Tiago, João e Pedro. No primeiro momento nós falamos na última quinta-feira, que quando o Jairo estava precisando de uma intervenção divina, porque a filha dele estava doente, e quando no momento em que aquela menina de adoecimento, ela morreu, alguém chegou para Jesus e disse, não incomodes, porque não adianta mais. Sempre vai ter situações na vida do cristão, que alguém vai dizer assim, não adianta mais orar, porque o caso já está perdido. Não adianta mais fazer nenhum clamor, porque a tua causa é insolúvel. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem uma coisa para dizer. O que Jesus disse eu quero repercutir. Não tema, Jairo, creia somente. Não tema, Jairo, creia somente.
Glória a Deus. Vamos lá. Chegou lá, estava a menina de 12 anos no quarto, morta. E Jesus fez uma obra gloriosa. Mas tem coisa que Deus faz, não é com muita gente. Tem que ser com pessoas, poucas pessoas. O pai e a mãe, comigo. E chamou os 3 discípulos. E Jesus deu uma ordem para aquela menina de 12 anos. Em aramaico, Talita Cumi, que é traduzido menina, a ti te digo, levanta. A menina se levantou. E Jesus deu outra palavra para ela: dai-lhe de comer. Essa menina não está se alimentando espiritualmente, está morta, espiritualmente falando. Mas é preciso comer do alimento do céu, do pão vivo que desceu do céu para ter vida. Por acaso tem alguém que não está mais se alimentando desse maná, dessa palavra? Está na hora de você se despertar no dizer de Paulo: desperta tu que dormes, Cristo te iluminará, te esclarecerá. Irmãos, foi momentos gloriosos. A pessoa vê um morto ressuscitar, é uma coisa fantástica. Mas Jesus chama os discípulos, depois que ele contou sobre a sua morte, lá no capítulo 16 de Mateus, ele chama os mesmos para o capítulo 17 de Mateus, e diz: vem comigo para o Monte Tabor. E ali no Monte Tabor ele transfigura-se, uma pregação que foi feita aqui, a transfiguração, a glória de Cristo. E ali aparecem os representantes da lei de Moisés, os representantes dos profetas, e a voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então aqueles 3 mesmos personagens, os apóstolos, tiveram um privilégio de vislumbrar a glória, um pouco da glória de Deus. E agora é chegado o momento final do ministério de Jesus. Após 3 anos, depois de concluída a ceia, depois de feita a oração, depois de cantar o hino, Jesus chama os 3 discípulos. Por que ele chama esses 3 discípulos? Vejamos então o texto bíblico de Marcos, capítulo de número 14, versículo 32. Inicialmente esse versículo vai dizer que foram a um lugar chamado Getsêmani. Nessa palavra jardim do Getsêmani significa literalmente prensa de azeite, né? A prensa do azeite. Os irmãos sabem que na prensa do azeite havia várias pedras. As pedras elas batiam naquele azeite para extrair da oliveira o melhor o fruto, né? O azeite. E tinha ela ia passando até extrair. Eu até me lembro, uma comparação bem singular aqui, bem prática. Quem não lembra de um caldo de cana, né? Faz tempo que eu não tomo, viu? A última vez que eu tomei foi aqui na praça da MRV. Mas do caldo de cana, ele vai moendo ali aquela cana, vai triturando, extraindo o líquido da cana. E no último, quando ele dobra aquela cana, a última gota é que dá aquele sabor doce do caldo de cana. Então assim, o azeite, ele passava por várias fases, até chegar no momento final, em que era batida aquela pedra, e se extraía o melhor do azeite da oliveira. Glória a Deus. Então Jesus estava indo para o Getsêmani. Ele iria passar uma noite de batalha em oração. Glória a Deus. Ele já tinha passado por tentações quando inicia seu ministério. Após o batismo de João, ele vai ao deserto da Judeia. Por 3 vezes Satanás apresenta situações para ele, para que ele desvirtuasse do chamado. E Jesus, desde a sua mais adolescência, quando ele estava trabalhando com seu pai, ele já estava trabalhando com a madeira. Ele já imaginava que o final dele, um garoto de 12 até os 30 anos, ele já imaginava que o madeiro estava
exatamente predestinado para ele um dia pegar lá naquela via dolorosa. Ele ia levar o pátimo da cruz, ele iria ser crucificado ali entre os dois ladrões. E aquilo já estava na previsão divina. Desde a fundação do mundo o Cordeiro foi morto. Então Cristo não nasceu para ganhar status de homem, para ser condecorado, para ser aplaudido, não. Ele nasceu exatamente para este propósito. Eu vim para morrer, para dar vida ao pecador. Louvado seja Deus. Por isso ele tinha que passar pela prensa do azeite. Chegando ao lugar chamado Getsêmani, ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Tem momentos na vida do crente que ele tem que passar pela... É só ele Deus. Essa mensagem na doutrina do pastor Tom José, ele falou sobre isso. Só você e Deus. Está lembrado do Val do Jaboque? Quem passou o Val do Jaboque? Passa Raquel com seus 2 filhos, passa Leia com seus filhos, passa Bila, Silpa com seus filhos. Ficou só Jacó e o anjo do Senhor. E ele passaram a noite brigando, e no amanhecer do dia o anjo disse: me solte. E depois ele disse: como é o teu nome? Aí ele disse: eu só te solto se tu me abençoares. E o anjo tocou na coxa do Jacó e disse: a partir de hoje tu vais ser chamado Israel de Deus. Aquela noite, irmão, foi tão especial, porque foi a noite do livramento. O irmão estava vindo para matar o outro irmão, mas naquela oração Deus mudou o curso da história. Então, por isso, quando você perceber que não tem mais solução, glória a Deus, dobra o joelho, que ainda haverá saída, ainda haverá vida, ainda haverá progresso, ainda haverá saúde, em nome de Jesus. Eu quero levar você a essa palavra. Jesus estava agora indo sozinho orar, mas veja bem, ele deixou os discípulos. Quantos discípulos eram? 12, né? Mas um já tinha saído, só restava 11. Então ele trouxe para si 3, os mais chegados, e ficaram outros, os demais. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Ele começou, olha a situação, começou a ter pavor e angustiar-se. E ele vai dizer no versículo 34, o quê? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Esse foi o primeiro momento que Jesus trata com os discípulos. Ele está indo para fazer uma oração, tá certo? Glória a Deus. A noite era demorada, né? Então foi o primeiro momento daquela vigília. Ele pediu aos discípulos para eles ficarem atentos. Ficai aqui e vigiai. Eu estou com a alma profundamente triste até a morte. Irmão, Jesus teve tristeza? Sim. Ele não era um ser humano igual a todos nós. Ele não era sujeito ao pecado. Ele só não tinha a tendência para o pecado. Mas ele ficou psicologicamente. Ele estava com medo da morte? Não estava com medo de morrer não, viu? Glória a Deus. Mas ele sabia o que anteveria a ele. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, mostrando o texto bíblico, é no 2ª carta de Paulo aos Coríntios 5:21. Fred, glória a Deus. O grande temor de Cristo estava exatamente, ele sabia de tudo que ia acontecer, os sofrimentos físicos, os sofrimentos emocionais, iam ser, as pessoas iam maltratar ele, né, as chicotadas, os açoites, ia ser coroado de espinhos, ia ficar exposto, ia ser pregado numa cruz. Todo aquele sofrimento estava, né? Mas tinha uma coisa que estava ainda causando essa tristeza em Jesus. Exatamente, ele, por ser puro, por ser o último Adão, o espírito vivificante, não tinha defeito, não tinha nenhum pecado. Mas enfim, o apóstolo Paulo mostra na 2ª carta, os irmãos já detectaram aí através, aquele que não conheceu o quê? Pecado.
se fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Repare bem para o texto. Ele não conheceu pecado, mas ele se fez o quê? Pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Foi cumprida a justiça de Deus nele. Glória a Deus. Ele se tornou, ele se identifica com o, ele é como se fosse, é uma palavra bem conhecida, ele é o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote não levava a oferta pelo pecado do povo. Ele, além de ser o sumo sacerdote, diácono Miqueias, ele foi a própria oferta. Além de oferecer como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, ele foi a própria oferta, e a oferta da expiação, a oferta da remoção da culpa do pecado. Então ele se identifica com o pecado, glória a Deus. E Paulo vai esclarecer mais de uma forma tremenda esse versículo, que uma vez eu estava dando aula na escola dominical, e eu ministrei, né? Porque quando você leva igual os israelitas levaram foi picado por uma serpente, qual é o remédio? O soro é extraído do próprio veneno da serpente. Então o apóstolo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, glória a Deus, a partir do versículo 2, diz que a lei do Espírito de vida em Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 3 agora: porquanto era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. O que Deus fez, irmãos? Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Que palavra, irmão! Que mensagem é essa, irmãos? Ele se fez carne, ele assumiu as nossas fragilidades, as fragilidades emocionais. A tensão dele era exatamente, ele viveu uma vida de pureza, uma vida de santificação, e agora ele está bem próximo, como se identificando, e o pecado ali na cruz. Então ele estava como pecado por nós, se fez pecado por nós. Entenda essa palavra. É por isso que essa angústia veio ao coração do mestre. Repare bem no capítulo 14 de Marcos. Louvado seja Deus. Vem para o texto novamente. Tive que passar por essas passagens para a gente ficar mais entendido, esclarecido sobre essa angústia de Jesus do Getsemane. Vamos lá? A partir do versículo 14, como eu falei, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas fique aqui e vigiai. Irmãos, para enfrentar uma batalha que Jesus enfrentou, tem que ser por intermédio de uma prática chamada oração, irmã Vilani. Glória a Deus. Irmão, se você quer saber como é o potencial de uma igreja, irmã Leia, está faltando muitas cadeiras vazias, mas mais vazias fica na consagração. São muitos que oram, não? Eu sei que os irmãos, tem muitos irmãos que acordam mais tarde, e quando eles terminam de acordar, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É ver o celular? Opção 1. Espero que não. Espero que a oração seja uma prioridade na minha vida. Tem que ser, glória a Deus. Porque se não for assim, como enfrentaremos a batalha? Jesus está enfrentando a sua batalha, o seu momento. Ficai aqui e vigiai, discípulo, em apoio. Ele precisava de amigos. Quem está enfrentando uma situação difícil precisa de alguém, de um apoio psicológico, de um apoio moral, de alguém que lhe ajude. E lá vai os amigos mais presentes. Quem são eles? O Pedro, o Tiago e o João. Mas os amigos pegaram, foi no sono. Diz o texto bíblico que, tendo ido um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse daquela hora. E ele disse, interessante que ele faz 3 vezes essas mesmas palavras. Quais são as palavras? Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, todavia seja feita
a tua vontade. Glória a Deus. Afaste de mim esse cálice. Era o cálice do sofrimento pelo preço do pecado. Glória a Deus. Inclusive o adversário, no momento de tensão e abatimento psicológico de Jesus, exatamente é o momento que o adversário ataca a mente das pessoas. Ele libera pensamento, ele dá, não que ele coordena a mente de ninguém, principalmente do Filho de Deus, mas ele é sugestivo, ele apresenta sugestões, ele apresenta a resposta, ele apresenta o plano B. Mas é o plano que funciona, não é o plano B do diabo, é o plano de Deus, é o plano original de Deus. Não pegue essa alternativa, fique no plano de Deus, porque o plano de Deus é melhor, a vontade de Deus é melhor, é muito mais eficiente do que as alternativas de Satanás. Glória a Deus. E Jesus, e como homem, ele foi tentado em tudo, viu, gente? Não pense que ele não foi tentado, mas ele sempre dizia: faça-se a tua vontade. Glória a Deus. Era o cálice do sofrimento que ele ia ter que beber, e era ele mesmo que ia fazer, e a vontade de Deus ia ser cumprida, e a história ia ser mudada. Para o antes e depois de Cristo, tudo pode ser mudado na vida do ser humano, quando ele entrega a sua vida a Jesus, quando ele deixa o Espírito Santo de Deus moldar os seus passos, quando o Espírito Santo de Deus começa a dirigir a sua vida, é uma outra coisa. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, na palavra do Senhor diz. Aleluia. Então, meus amados, Jesus volta para ver como é que estão os discípulos. Como é que eles estão? Vamos lá para o 37. Chegando, achou-os dormindo, e Jesus disse especificamente para Pedro: Simão, não durma não, na pregação. Oh, Jesus, aqui é só o contexto atual, viu, gente? Mas pode acontecer, irmão. Às vezes o irmão está orando de noite, ora tanto, que a mulher vem: ei, acorda. Ainda bem que eu dormi nos pés de Jesus, né? Não é verdade? Mas é o cansaço, é o abatimento. A gente, às vezes, se a gente conseguir pelo menos um pouquinho, né, orar pelo menos. Quanto tempo que Jesus falou aqui, no mínimo? Quanto tempo, hein? Está difícil para a gente orar menos uma hora, né? Tem que cantar menos uns 3 hinos da harpa, cantar uns hinos avulsos, ler o Salmo 119, cantar o hino 380 e fazer uma oração aí para Senhor, vai, né? Vai colocando aí a sua vida, colocando aí a família, colocando o seu ministério, colocando o seu trabalho, colocando aí a igreja, colocando os seus pedidos pessoais, apresentando os problemas, as questões, a nossa nação. São vários problemas. Você vai, aos poucos, você vai orando, você vai pedindo, você vai enfrentando algum dilema, alguma dificuldade. Então a oração funciona como um efeito terapêutico. Você vê a oração de Ana. Ana estava angustiada, Ana estava arrasada, Ana estava abatida, mas quando ela ora, quando ela chora, quando ela derrama o pranto perante o Senhor, sabe, ela levanta erguida, ela levanta de cabeça olhando para frente, e Deus começa a atuar em Ana. Ele tira a infertilidade e Ana começa a gerar um filho para Deus. Samuel, está chegando a geração do novo avivamento. Esse tempo de Eli, esse tempo de prostituição vai passar, esse tempo de falta de reverência vai passar. É chegado o tempo de Deus levantar Samuel, o filho de Ana, para trazer um grande avivamento. Tudo começa com a oração de uma mãe. Tudo começa com a oração de uma mãe intercessora. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Está vendo aí? Glória a Deus. Os discípulos que era para apoiar, estavam dormindo. É a fragilidade humana. Jesus entende as nossas fragilidades. E ele colocou: Simão, vigia pelo menos 1 hora. Aí ele lança uma advertência para os discípulos. Porque após aquela noite, na madrugada, Jesus estava preparando os discípulos para exatamente isso. Vigiai, versículo 38. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Ele estava dizendo que a tentação é algo que é pertinente a todo ser humano.
Quem é aqui que nunca foi tentado? Ser tentado é pecado, Luciano? Qual é o problema da tentação? É ceder à tentação. É exatamente consumar o que a tentação te oferta. Se o próprio Filho de Deus foi tentado lá no deserto, e agora ele estava orientando os discípulos a eles permanecer vigiando e orando. E é interessante, a vigilância vem antes da oração. Por quê? Porque tem muita gente que só ora, mas não vigia. Eu tenho uma vez uma doutrina que eu falei aqui, que é como se fosse o ser humano, o crente é comparado a um vaso, né? Um vaso que é um recipiente que tem que conter dentro dele o vinho novo, que representa o que? O vinho novo? O Evangelho de Jesus, é o vinho novo. Mas se o vaso estiver com alguma rachadura, estiver com alguns problemas, o vinho novo não vai poder estar ali integralmente na vida daquela pessoa, porque sempre aquela pessoa sempre vai estar, não vai vigiar, a pessoa vai ceder a um prato do adversário, vai ceder a um momento, a uma constância, não há uma constância na vida daquela pessoa. E sempre interessante, pode prestar atenção, Adassa, toda tentação, o ataque frontal da tentação vai ser naqueles momentos de auge que você vai ficar, não, ei, a tentação vai exatamente, Miqueias, naqueles momentos de abatimento, naqueles momentos de fragilidade, quando foi que o diabo ofereceu pão para Jesus? Quando Jesus estava com 40 dias em jejum, ele diz, transforma pedras em pão, faz isso aí que vai dar certo, tu resolve o teu problema. Então muitas das vezes, na fragilidade, num lance de provação, alguém vai, né? Quando você está enfrentando um problema familiar, Johnny, né? Me lembrei daquele filme lá, né? Do casal que estava se separando, né? E a mulher contando os problemas dela para as outras mulheres, prova de fogo. E aí as mulheres, ao invés de dizer, mulher, mas vai orar para o teu marido mudar, não, larga logo esse marido, abandona logo ele, não presta não. Está vendo o conselho do ímpio? É assim que acontece, irmão. Mas não há nada que a oração não mude o coração de um homem. Deus é que pode mudar a situação. E Ele mudou o coração de Ana, mudou o coração de Jacó através da oração. E Jesus estava dando a orientação para os discípulos: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. E Ele disse, era um problema que ele estava enfrentando. Ele disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne sempre é fraca. O lado humano de Jesus, ele não cedeu, ele permaneceu firme e forte. Glória a Deus. Então interessante, isso foi um momento, foram 3 momentos de oração de Jesus no Getsêmani. Está entendendo? 3 momentos, os apóstolos, os evangelistas vão dizer, e outra vez orou, dizendo as mesmas palavras. Jesus voltava e achava outra vez os apóstolos dormindo no 40, porque os seus olhos estavam carregados, eles não sabiam o que responder-lhes. E aí vem a 3ª vez, ele volta na 3ª vez, e ele diz as seguintes palavras no 41, o que ele diz? Louvado seja Deus. Pela 3ª vez, depois de 3 momentos, uma oração interessante, que a resposta, esses evangelhos, repito, evangelhos Diácono Miqueias, sinóticos, né? Os 3, né? Os sinóticos. Mas lá em João, que foi escrito já no final do 1º século, ele vai dar a resposta dessa questão da oração de Jesus do Getsêmani. O próprio escritor João, no capítulo 12, versículo 27, as palavras registradas por João referente a Cristo, ele diz, agora a minha alma está, versículo 27, agora a minha alma está perturbada, na versão aqui Almeida corrigida. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso eu vim, para esta hora. Olha aí, Deus não ia ouvir essa oração. E só para ratificar ainda mais essa porção bíblica, eu quero mostrar em Hebreus, no capítulo 5, versículo de número 7. Vem comigo para a carta de
Eu sempre digo carta de Paulo, né? Mas é uma carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7. O irmão já encontrou. O que que diz? O qual, nos dias da sua carne, oferecendo o que? Com grande clamor e lágrimas. Irmão, tem lágrimas, viu, irmão? A oração misturada com lágrima é bom, viu? Tem um efeito lenitivo no corpo, na alma, no espírito do homem, porque quando ele mistura a oração com quebrantamento e lágrima, olha o que vai acontecer, meu irmão. Ele podia oferecer com grande clamor e lágrima, orações de súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, ele teve que cumprir, a vontade do Pai foi feita, e agora ele está vindo para o último momento daquela oração. Era um último momento, ele está voltando. Ele já vem com as suas baterias espiritualmente carregadas, glória a Deus. Ele já vem preparado para o momento da crucificação. Ele vem preparado para o momento do julgamento. Ele vem preparado para receber as pancadas. Ele vem preparado para receber as chicotadas. Ele vai chamar os discípulos. Os discípulos deveriam estar se preparando, porque era um momento decisivo para eles. Eles poderiam muito bem fugir, como de fato eles não estavam preparados. E Jesus diz: dormia agora e descansai, basta, é chegado a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que está perto aquele que me traz. Já estava chegando o momento, glória a Deus. Com isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, glória a Deus, oração nunca é demais, irmã Leia. Irmão, a oração da igreja nunca é demais. Todos nós precisamos estar num propósito de oração. É chegado um tempo de oração, glória a Deus. Nós não podemos desprezar a oração. Jesus valorizou. Estude nos evangelhos, principalmente de Lucas, que apresenta Jesus como um homem perfeito. Ele era um homem perfeito, ele nem precisava orar, mas para que se cumprisse toda a justiça, ele orava ao Pai em dependência. Antes de qualquer decisão ele orava, antes de escolher os apóstolos ele orava, antes de ir para a cruz ele orou, antes e depois do batismo, da tentação, ele esteve em oração. E nunca o cristão pode se apartar do caminho da oração, meu irmão. Então que nessa noite valorize a comunhão com Deus. Nós estamos aqui para diante da mesa do Senhor, estão aqui o pão, o vinho, que representa exatamente todo esse sofrimento que Cristo, a sua morte, a sua paixão, o seu sofrimento, o seu cálice que ele bebeu. Ali no 18 ele foi batizado, melhor dizendo, no capítulo 3 ele foi batizado por João, no capítulo 3 de Mateus. Mas agora no capítulo ele está sendo batizado, Adailton, no batismo do sofrimento. O batismo do sofrimento de Jesus estava sendo ali. Ele estava ali contemplando o seu batismo do sofrimento, a sua crucificação, a sua paixão e morte. Ele estava contemplando tudo, ele ia enfrentar isso. Por isso que ele orou, glória a Deus. Lá no capítulo 17 ele refletiu a glória de Deus, ele manifestou a glória de Deus. Agora ele estava sendo assim derramado sobre ele, exatamente aquela angústia estava vindo ao coração dele, porque ele iria passar por aquele sofrimento, e a oração funcionou, e ainda funciona. Se funcionou para o Filho de Deus, quanto mais, ainda mais para nós, porque nós precisamos de orar, glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Este é o momento que nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele graça para participar do corpo e do sangue do Senhor. E como diz a palavra, cada irmão aí examine-se a si mesmo. E se você está nessa noite meio desanimado, o final do ano, próximo ano eu não quero ser nada, eu não quero fazer nada, pare com esse discurso. Entre no propósito com Deus em oração. Fale com Deus nesta noite. Faça um propósito com Deus. E faça um propósito. Se você não é batizado nas águas, você vai se batizar no próximo ano, hein? Você vai entrar para o discipulado.